A declaração da defesa de Torres que irá expor a verdade pode ser preocupante para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Honestamente, acho eu que é uma narrativa que ele está fazendo. Será preocupante se ele decidir falar de uma maneira completamente independente, né, por alguma razão ou outra, mas isso vai ter que estar indicado, particularmente, inclusive, na defesa dele, alinhado com a defesa dele nos processos judiciais, porque ele passou uma temporada preso, ele está com tornozeleira, ele está preparando a sua defesa, ele tem que verificar o que vai acontecer com ele com relação aos processos também, ou seja, é tudo amarrado. Aquilo que ele vai falar na CPMI não pode se desconectar da sua defesa administrativa e judicial, lembrando que ele é um servidor público, então acho que vai estar tudo amarrado. Por isso que eu acho que se os processos judiciais ainda estão caminhando, talvez ele não vá falar muita coisa, ele vai tentar replicar a sua defesa judicial na esfera da CPMI e talvez esclareça muito pouco sobre o que aconteceu realmente com relação à situação do dia 8 de janeiro. Janaína, essa declaração da defesa do Torres de que irá expor a verdade é preocupante para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, de verdade, somente ele pode dizer, né? Porque se houver uma verdade desconhecida, né, que está na esfera de conhecimento do ex-presidente, somente ele pode dizer. O que eu digo como brasileira? Que quanto mais pessoas ouvidas dizendo a verdade, melhor para o país, né? Porque a ideia dessa CPMI é passar esse episódio a limpo. Doa quem doer, né? Caindo quem tiver que cair. Então, para o país, ele dizer a verdade, e os demais também, seria o melhor dos mundos. Agora, realmente, não teria nenhum sentido o ex-ministro adotar, por exemplo, uma linha na CPMI diversa daquela que ele adotou ou adotará nos procedimentos policiais judiciais que já estão em curso, né? Então, o que eventualmente pode acontecer, se ele tiver algo a revelar que comprometa outras autoridades, talvez até de maior grau que ele, seria ele buscar um acordo, e esse acordo, né, haveria de ser buscado na esfera judicial, com o Ministério Público. Eu não vislumbro, por exemplo, que ele traga alguma revelação, alguma novidade que ele não tenha levado para o âmbito judicial, porque no parlamento ele não tem um instrumento para fazer um acordo. Não sei se eu estou sendo clara, né? Vamos imaginar que ele tem uma alta autoridade a entregar, que houve alguma deliberação, um plano... Mas aí você está falando de delação, Janaína? Pode ser, né? Então, assim, se houver o que revelar numa eventual colaboração... Uma pergunta, por que ele faria delação se ele já está solto, com todos os direitos dele? Então, mas também nós não sabemos, né, se houve alguma coisa para esta libertação. Eu fui crítica à prisão do ex-ministro desde o princípio. Não entendo que tenha sido proporcional, respeito, mas não entendo que tenha sido proporcional. Agora, ninguém sabe, porque esses autos eles estão sob sigilo. Ninguém sabe o que já foi, de alguma maneira, dito, né? Então, com isso eu não estou afirmando que haja o que delatar ou com o que colaborar. Mas, sob o ponto de vista defensivo, não tem sentido trazer uma novidade perante ali a CPMI, né? Algo que não foi levado para a justiça, porque na CPMI ele não consegue nenhum benefício. E, eventualmente, com o Ministério Público, ele conseguiria. Não sei se ficou claro, talvez seja muito técnico isso, mas assim, não tem como ter surpresa, algo bombástico na CPMI, se esse elemento, essa informação não estiver nos outros feitos. Talvez já esteja, se houver... Se ele for convocado como testemunha, ele faz o juramento de dizer a verdade, correto? Assim, ele até pode ser convocado como testemunha, mas a verdade é que estes fatos já são objeto de processos, de procedimentos criminais, entende? Onde ele é investigado, onde ele é acusado. E que esteve em silêncio. Então, ele não pode ser obrigado a falar. Entendeu? Às vezes o parlamentar, ele quer obrigar a pessoa que foi convocada a falar. Não, mas aqui o senhor está como testemunho, o senhor tem obrigação de se manifestar. Só que é o seguinte, são os mesmos fatos. E aí ele pode alegar isso. Aí é uma garantia constitucional para todos, né? Para Anderson, para G. Dias, para quem aparecer ali. Você sabe que eu sou acusada de deixar você falar mais que os outros, né? Meu pai. Então vou deixar um pouquinho o Alessandro. E aí eu sou cúmplice. Eu sou acusada de muita coisa, você sabe. Vai, Alessandro. Não, e aqui eu concordo com a Janaína. Ele tem o direito de ficar em silêncio, ele está
participando de um cenário político. Esse cenário político, felizmente, aliás, infelizmente, muitas vezes vai ser utilizado para fazer imagens para deputados e senadores. Então, você vai ver aquela situação no qual o sujeito começa a falar de maneira muito, bravejar muito com o Anderson Torres, para fazer uma cena, depois fazer um corte, sei lá, publicar nas redes sociais, sair na mídia dizendo que ele confrontou o sujeito. E se ele fica em silêncio, infelizmente no Brasil, as pessoas acham que só porque a pessoa ficou em silêncio que ela é culpada. E não é assim que funcionam as coisas. O silêncio é um direito constitucional, portanto ele terá direito de ficar em silêncio. Já existem processos em andamento e os parlamentares, infelizmente, provavelmente vão utilizar muitas cenas aí de conflitos de maneira indevida, eu diria, ou de maneira espetacular. E quanto à delação que ele pode fazer ou não, logicamente ele não precisa estar preso. Aliás, a gente sabe que é um problema você manter a pessoa presa para realizar uma delação, porque às vezes a pessoa se vê literalmente quase, entre aspas aqui, torturada porque ela está presa e ela vai fazer uma delação qualquer, porque ela quer ser solta a qualquer custo. Então a pessoa começa muitas vezes, infelizmente também, a inventar histórias. E às vezes ela nem tem prova, né, com relação àquelas delações. O que a gente quer, na verdade, é que se houver uma delação, que ele delate coisas reais, concretas. Toda delação premiada, a entrega de alguém que praticou o ato, a conduta, dizer como o crime aconteceu, como foi organizado o dia 8 de janeiro, se houve participação de membros do governo, quem do governo participou, quem redigiu a minuta, em que momento isso aconteceu, se foi tudo armado e planejado a viagem dele lá para os Estados Unidos. Tudo isso, todo esse enredo, ele tem que mostrar o que aconteceu. E para ele mostrar o que aconteceu, ele tem que também demonstrar, ele tem que ter prova das coisas que ele vai falar. Sob pena da delação não valer absolutamente nada e ele não conseguiu o que ele quer. Então, muito cuidado com a delação, porque a delação ela não pode ser inventada, ela tem que ser real, concreta e buscar a verdade efetiva. Muito bem, olha, eu tenho que ir para um intervalo, mas antes eu tenho que perguntar uma coisa a Janaína, porque Janaína ontem soltou uma dessa aqui, não sei se você sabe ou se você acompanhou. A minha avó era Lula. Aí eu não tinha mais tempo para perguntar nada, fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, Janaína, ela viu o impeachment da Dilma Rousseff? Sim. Viu, Janaína? Me conte. A questão é a seguinte, não é que ela era Lula, minha avó era pernambucana e nós estávamos falando aqui de um certo bairrismo, né? Então ela gostava muito do Lula, segundo ela, conheceu a mãe do Lula, então ela uma vez me disse, coitadinho de Lula, a mãe morreu, ele não pôde visitar. Então ela tinha essa afinidade. E ela gostava muito da Dilma, porque ela achava a Dilma muito bonita. Ó, veja bem, veja isso. E como é que foi no impeachment, Janaína? Então, ela viu na televisão, porque eu não conversava essas coisas com minha avó, né? Quando você visita a avó. Ela viu na televisão. Aí ela viu, e aí ela me ligou. Ô, Jane, que ela me chamava de Jane. Eu tô vendo aqui que tu foi, não sei se ela usou a palavra bulir ou mexer. Tu foi mexer com Dilma? É verdade? Eu falei, não, vó, não se preocupe, não. Ô, menina, por acaso Dilma alguma vez foi na sua casa para ver o que tu tá cozinhando? O que tem pra tu fazer de comida? Ela se meteu nas suas coisas? O que tu foi te meter com Dilma? Aí, ela falou, eu tô mandando você parar com isso. Claro, todo mundo sabe da história e viu que ela não obedeceu a avó. E aí, não, mas o mais engraçado é que ela falou que ia ligar pro meu pai. Porque se ela não conseguia me colocar rédea, alguém tinha que pôr, entendeu? Então foi um momento pitoresco. Ela gostava muito do Lula, já falecida, era muito apegada a ela. Gostava muito da Dilma, gostava muito. E te perdoa, Janaína? Não, a minha avó sempre me respeitou, né? E ela me entende, mesmo de onde ela estiver. E aí o que eu achava interessante é que ela falava assim, que a Dilma era muito bonita, era muito elegante, né? E tinha um penteado e ela não fazia vergonha, era a palavra que a minha avó utilizava, a expressão no exterior. E aí eu fico pensando agora que Dilma tá lá, né, nos BRICS e tal, que ela ia achar legal essa situação. E falar, fique quieta, menina. Não, ela dizia que eu ela dizia que eu arrumava muita confusão. Não era só nesse episódio. Né? Então ela tinha muito medo também por mim, pela minha segurança, entendeu? Tinha esse lado do carinho, da afinidade, né? Que ela havia essa afinidade mesmo. Sim. Mas ela também tinha muita preocupação, né? Então é coisa de vó. É isso, Brasil. Essa história curiosa que eu queria trazer para você, né? Que vó de Janaína brigou com ela. Dona Anitta. Dona Anitta falou, que isso, vai se meter com Dilma não, menina.